Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham descansado aí a semana passada, né? Que foi a nossa semana de recesso. Então, nós vamos começar essa semana revisando um pouquinho do famoso verbo to be, né? E aí, essa semana tá pedindo pra gente usar, né, um pouquinho do there is e do there are. Primeiro, eu vou só explicar quando a gente usa um, quando a gente usa o outro e para que que serve, tá? Bem rapidinho aqui, só para a gente se inteirar aqui do assunto. A gente usa esse there is e there are para falar que há alguma coisa em algum lugar, que tem alguma coisa em algum lugar, certo? Ahn, e aí, vamos ver aqui no exemplo que eles colocaram aqui, né? There is a square near my house. Então, tem uma praça perto da minha casa. E depois, a outra parte a outra frase, né? Outra sentença. There are two supermarkets in my neighborhood. Então, tá dizendo assim, tem dois supermercados no meu bairro. E aí, você vai me dizer assim, bom, se os dois significa tem, quando que eu uso um, quando eu uso o outro? Bom, o there is é quando é no singular, quando eu vou falar que tem uma coisa só. Olha só, ele diz assim, ó, there is a square near my house, ou seja, tem uma praça. Então eu uso there is, ok? E aí depois ele disse assim, ó, there are two supermarkets. Então aqui ele diz que há, né, que tem dois supermercados, certo? Então, there is, there are é quando eu quero falar que tem alguma coisa em algum lugar. A diferença entre os dois é que there is é para singular, quando é uma coisa só, e there are é quando tem duas coisas ou mais, certo? E aí, eles deixaram, né, algumas palavrinhas aqui no box pra gente, que a gente pode usar como, enfim, pra gente falar do nosso neighborhood, do nosso bairro, tá? Eu deixei mais alguns exemplos aqui pra vocês, não significa que vocês têm que fazer dessa forma, mas é só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, na letra A eu coloquei assim, ó, there is a hospital near my house, ou seja, tem um hospital perto da minha casa. Depois, a letra B, there are two schools near my house, tem duas escolas perto da minha casa, né? Eu falei duas escolas, então eu disse there are. Depois, there is a bus station in my neighborhood. Então tem um posto de. Mentira, bus station não. Um ponto de ônibus perto, no meu bairro, certo? E aí, como foi a bus station, né? Um bus station só, então por isso eu usei there is. Depois a letra D, there are three churches near my house, ou seja, tem três igrejas perto da minha casa. Então, eu usei there are porque eu falei que tem três churches, três igrejas, alright? Então vamos aqui para número 2. Na número 2, ainda é o verbo to be, só que agora no passado, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui com there was e there were. Um, qual que é o significado dos dois? Dos dois aqui, basicamente, tinha, tá? Quero falar assim, tinha tal coisa. Deixa eu ver aqui, tinha um cachorro na minha rua, tá? Havia um cachorro aqui na minha rua. Ou havia um poste aqui no meu bairro. Sei lá, exemplo bobo, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, como que ficou aqui? Esse there was é o passado de there is, ok? Então, quando eu vou falar que havia tal coisa, uma coisa só. E there were é o passado de there are. Quando eu vou falar que havia tal coisa em determinado lugar, mas assim, é mais de uma coisa, alright? Sei que parece um pouco confuso, mas vamos ver o exemplo que vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Olha aqui no exemplo que eles deixaram para nós na apostila, ó. There was a green area in my neighborhood. Então tá dizendo assim, tinha uma área verde no meu bairro, certo? Então quantas áreas verdes tinha? Uma só. Então usou there was. There was a green area, certo? Agora vamos ver a outra sentença aqui para a gente entender como que a gente vai usar esse there were. Ó, there were many trees in my city. Então havia muitas árvores na minha cidade. Quantas árvores havia? Não sei, eram muitas, tá? Então, por isso eu usei were, que é o passado de are, alright?
Aí, mais uma vez, deixaram aqui algum vocabulário no nosso box aqui, pra gente fazer aqui essa atividade. Estão pedindo pra gente fazer 4 sentenças, né? Igual a outra. E aí eu deixei alguns exemplos aqui para vocês novamente, ó, a letra A eu coloquei assim, ó, there was a river near my house, peguei river daqui, né, ou seja, tinha um rio perto da minha casa, there were flowers in my neighborhood, né, havia flores no meu bairro, né, quantas flores? Não sei, havia muitas flores. Letra C. There were many gardens near my house. Então, havia muitos jardins perto da minha casa. There was a fruit tree in my neighborhood. Então, havia uma árvore de fruta no meu bairro. Alright? Bom, gente, agora aqui nessa parte, vocês têm as imagens aí das 7 maravilhas do mundo e vocês têm que escrever uma frase para cada uma dessas 7 maravilhas do mundo. Então, os adjetivos estão aqui, né, dentro desse box, dessa caixinha aqui. E vocês têm aqui o nome dos lugares. Vamos ver o que eles colocaram no exemplo aqui, ó. Example. Colocaram assim, ó. Ouro Preto is an ancient city. São Paulo is a modern city. Então, né, tá dizendo, né, Ouro Preto é uma cidade antiga, né? São Paulo é uma cidade moderna. E aí, a primeira aqui, vocês tinham que falar da The Great Wall of China. Aí, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Vocês não precisam usar exatamente os mesmos adjetivos que eu usei. Por exemplo, aqui na primeira eu usei beautiful, na segunda eu usei impressive. Porque talvez vocês conheçam mais esses lugares do que eu, tá? Então, eu coloquei os adjetivos aqui de acordo com a minha percepção, tá? De acordo com o que eu conheço, tá? Mas pode ser que vocês conheçam mais e queiram trocar os adjetivos e tá tudo bem, alright? Aqui, ó, no caso, se o professor solicitar, vocês podem aí traduzir, né, esses adjetivos. Os que eu coloquei aqui eu posso traduzir para vocês, então eu coloquei aqui, ó, The Great Wall of China is a beautiful place in China. Então, aqui eu usei beautiful, né, bonita. Christ the Redeemer eu usei impressive, né? Christ the Redeemer is an impressive tourist spot. Então, a estátua do Cristo Redentor, o Cristo Redentor é uma... como é que eu poderia traduzir isso aqui, né? É um ponto turístico, digamos aí, impressionante, né? Não consigo lembrar de uma palavra que seja melhor para traduzir isso aqui. Depois usei Machu Picchu is a magnificent place in Peru, né? O Machu Picchu é um lugar magnífico aí no Peru. E assim por diante, né? Para vocês observarem mais, para vocês observarem melhor aí os exemplos, vocês podem estar dando pausa no vídeo. E aí vocês observam, vejam se vocês, né, concordam, discordam e façam aí, tá? Isso aqui eu deixei só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como vocês podem fazer. Eu variei aqui entre place, né, que significa lugar, e tourist spot, né, ponto turístico, porque todos esses lugares aqui são pontos turísticos, alright? Pessoal, agora aqui nós vamos por parte, né? Então, primeiro vamos fazer a leitura aqui do texto e aí eu vou explicando para vocês o que a gente vai precisar fazer em cada imagem aqui. Então, aqui a continuação do texto, né? Não vou ler o título, vamos ler essa parte aqui do texto, né? A história do reino de Kush, uma superpotência na Ásia Ocidental e também na África, onde as rainhas podiam governar por si mesmas, também é frequentemente esquecida. Isso também é verdade para o reino de Aksum, descrito como uma das 4 maiores civilizações do mundo antigo. Os reis Aksumite controlavam o comércio do Mar Vermelho a partir de sua base no que hoje são a Eritreia e a Etiópia. Eles também foram os primeiros governantes da África a abraçar o cristianismo e torná-lo a religião oficial do reino. Então, aqui, ó. Então, aqui na semana 1, vimos um pouco sobre a história do continente africano. Nessa semana, você verá outra parte pouco conhecida.
O que mais descobrimos sobre o reino de Cush na leitura do texto acima, né, que é esse texto aqui traduzido aqui embaixo? Retire trechos do texto para criar comentários para as imagens abaixo. Então, cada uma das imagens, essa aqui é a primeira, depois vocês vão ver as outras, corresponde a uma parte do texto, né? Vocês vão olhar no texto, tirar do texto, mas assim, colocar com as próprias palavras de vocês. Então, aqui primeiro nós temos aqui, ó, uma imagem, né, da Queen Amarirenas of Cush in Nubia. Então, aqui nós temos, Queen significa rainha, né? Significa rainha. E qual que é a parte que fala aqui das rainhas, né, desse reino? Logo aqui no começo, ó, fala assim, ó, a história do reino de Cush, uma superpotência na África Ocidental e também na África, onde as, a, as rainhas podiam governar por si mesmas também, que é frequentemente esquecida. Então, o que você pode falar sobre essa imagem aqui? Vocês podem falar, né, que no reino de Cush, as rainhas podiam governar por si mesmas, certo? Então, esse é um comentário que você pode fazer aqui. Alright? Vamos para a segunda imagem. Agora, aqui nessa imagem, já vai falar de uma outra parte. Olha só, aqui nós temos esse mapinha, né? Essa imagem, a gente está vendo aqui, ó. The Red Sea, significa o Mar Vermelho, tá? Qual que é a parte aqui do texto que está falando aqui do Mar Vermelho? Ó, os reis Aksumita controlavam o comércio no Mar Vermelho, a partir de sua base no que hoje são a Eritreia e a Etiópia, certo? Então, assim, considerando, né, o que está falando do Mar Vermelho aqui, como que vocês podem comentar, né? Aí vocês podem falar, os reis Aksumita controlavam o comércio no Mar Vermelho a partir de sua base. Enfim, vocês praticamente podem aí meio que copiar essa parte ou mudar algumas coisas e colocar com as palavras de vocês, fazer um comentário mesmo, como se você estivesse contando isso para um amigo. Como você contaria isso para um amigo, certo? Então, é essa parte aqui correspondente. Vamos à terceira imagem. Bom, aqui nessa imagem aqui, eu quero primeiro mostrar para vocês a parte do texto que corresponde, que vai ficar mais fácil. Olha só, aqui, olha só. Eles também foram os primeiros governantes na África a abraçar o cristianismo e torná-lo a religião oficial do reino. Então, aqui a gente vê, né, algumas pessoas aqui, parece que até esses dois aqui estão ajoelhados. E aí parece uma pessoa, assim, né, que tem uma determinada autoridade, assim, aqui no trono, né? Tô vendo aqui, parece que tá até com uma coroa, enfim. E aí vocês vão fazer esse comentário, né? Que eles foram, né, os primeiros governantes na África a abraçar o cristianismo e torná-lo religião oficial. E aí, novamente, vocês vão contar isso, vocês vão comentar como se você estivesse contando para um amigo ou, sei lá, enfim, como se vocês estivessem transmitindo essa informação a alguém. Alright? Então, essa imagem corresponde a essa última frase aqui do texto, né? Eles também foram os primeiros governantes na África a abraçar o cristianismo e tornaram religião oficial do Reino Unido. Vamos para a atividade seguinte. Agora vamos finalmente para a última parte. Eita, gente, como tem atividade essa semana, hein? Então, vamos lá, número 5. Observe o trecho. I wondered, given that my parents did not know enough about their own country's history, whether this was likely to be true of many other Africans. Então vamos lá, uma nova leitura. Em One of Secret's Best Kept Secret, parte 2. Para o Cambridge Dictionary, o verbo wonder dá a ideia de alguém que faz perguntas a si mesmo, expressando o desejo de saber de algo que lhe está encoberto. Sobre o que a autora ficou se perguntando após saber sobre o desconhecimento de seus pais? Então, aqui, já, pela tradução, a gente já consegue saber. Olha só, a tradução assim, literal, pé da letra disso aqui, ó. Eu me perguntei, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país, se isso seria verdade para muitos outros africanos. Então, o que ela ficou se perguntando? Ela ficou se perguntando, né, se
ela ficou se perguntando se os outros africanos também não sabiam da sua própria história como seus pais, ok? Então, basicamente, isso que ela ficou se perguntando, né? Aquela coisa assim, nossa, será que os outros africanos não sabem também da história da África, né? Da sua história como os meus pais? É basicamente isso. Falei aqui dos dois jeitos para ajudar vocês a entenderem melhor. Número 6, ó. A declaração, daí eu vou ler aqui em português para vocês, tá? Pra gente, enfim, para não precisar voltar aqui depois, ó. A declaração aí, abre aspas. O fato de que os humanos se originaram na África é um anátema para alguns ocidentais. Lembra que a gente pesquisou anátema semana passada, né? Vocês lembram? Que preferem negar suas origens africanas. É uma possível explicação para o desconhecimento da história da África. Na sua opinião, ó, agora aqui, gente, já é pessoal, ó, na sua opinião, right? Por que muitos preferem negar ou desconsiderar sua própria história? Por que vocês acham que muita gente nega? Aí vocês não precisam ir muito longe, não. Pensa aí, sei lá, em algum conhecido seu, de repente algum parente, que não gosta de relembrar sua história, de relembrar dos seus antepassados, não gosta de lembrar das suas origens, tá? E aí vocês vão falar na opinião de vocês. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa, né, da minha família que não gosta, né? A pessoa viveu muito tempo aí na zona rural e era muito difícil a vida lá. Então, essa pessoa não gosta de falar sobre isso, não gosta de falar sobre as suas origens, os seus antepassados, né? Parece que algumas pessoas lá não foram muito legais, tá? Então, assim, se fosse para eu dar a minha opinião, eu diria que algumas pessoas, né, preferem negar suas origens, porque né, reconhecer as suas origens traz sofrimento para essas pessoas, traz más lembranças, esse tipo de coisa. Mas eu também conheço pessoas que negam suas origens por vergonha, porque tem vergonha, tá? Porque tem vergonha da sua família, dos seus antepassados, coisas do tipo. Mas é a opinião de vocês. Bom, espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? Alguns aí ficam me xingando, falando que, porque não deu a resposta, que não sei o quê. Mas a ideia mesmo aqui é dar explicação, tá bom? Espero estar ajudando, compartilhando, né, conhecimento um pouquinho aí com vocês. E a gente se vê na semana que vem. Thank you so much.